Olá pessoal, antes de tudo eu quero agradecer ao Fernando, à Escola ETR pelo convite. Uma alegria poder voltar aqui, eu já tive por 2 vezes, mas em nenhum momento foi com esse compromisso de passar uma temporada maior, né? Serão em tese 9 encontros e eu espero que seja um tempo proveitoso para a gente crescer numa matéria que me fascina. Como vocês vão observar, é realmente uma coisa que aquece o meu coração. Antes de expor um pouco aí uma introdução ao pensamento cristão, eu queria dar para vocês um testemunho, né, sobre essa questão da história da igreja. Eu fui criado numa lar de tradição batista, uma igreja que agora recentemente vai completar 120 anos, né? Então é uma igreja antiga, uma igreja que por muito tempo exerceu um trabalho missionário fantástico, uma igreja missional, evangelística, mas que por variadas razões ela tinha e ainda tem, me parece, um espírito muito anticredal em relação a confissões, catecismos, doutrina, teologia. Então era aquela igreja com aquela pregação monotemática. Jesus te ama, ele morreu na cruz por você, se arrependa, crê no evangelho, viva uma vida de santidade e tal. E por muito tempo, como membro daquela igreja, eu estou dizendo isso porque talvez seja a realidade de boa parte das pessoas, né? Algumas tradições da nossa fé eram sonegadas, não de uma maneira assim deliberada, né, consciente, mas inadvertidamente isso era sonegado. Então expressões bíblicas, termos teológicos, personagens da tradição cristã, a história, e muito menos a história da teologia cristã, nada disso a gente ouvia falar, basicamente, né? Eu lembro que na rua onde eu morava, eu tinha um amigo que ele disse assim para mim: você já foi batizado? Eu devia ter uns 12 anos. Eu falei assim: ainda não. Então você é um pagão. Aí eu, 11, 12 anos, fiquei com aquilo, fui para casa e falei: minha mãe, o meu colega me chamou de pagão, eu sou pagão? Aí ela falou assim: não, você não é pagão. Você é um herdeiro da justiça que vem pela fé. Não ajudou muito. No momento oportuno você vai confessar Cristo e vai ser batizado e tal. Me explicou mais ou menos assim. Mas a palavra pagão me soou estranha a beça, né? Tempos depois, fazendo um trabalho no ensino fundamental, hoje fundamental, né? Antigamente o ginásio, a professora de religião pediu para fazer um trabalho sobre a Bíblia, né? A formação da Bíblia. E pela primeira vez descobri que tinha uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, apócrifos. Agora observe, uma criança, um adolescente, então expressões como pagão, apócrifos, nada disso foi apresentado a uma pessoa que estava na ambiência da igreja, no circuito da igreja. Então por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque via de regra hoje, esse cenário não mudou muito, né? Nós temos uma igreja absolutamente pragmática, subjetivista, que não valoriza a história, que não valoriza a tradição, e não é por falta de recursos hoje, não é? Ainda há pouco a gente estava conversando sobre isso. Então, pensar sobre tradições cristãs, o pensamento cristão, história da igreja, teologia sistemática, não é perder tempo. Essas coisas estão todas conectadas com a nossa realidade. Ainda há pouco eu falava que quando nós, por exemplo, estamos na igreja, a gente participa da celebração da ceia, a gente pega o pão e bebe o cálice, não é? Isso é uma herança do protestantismo. Por 1000 anos, os cristãos não podiam beber o cálice, só o clero. Foi com o advento da reforma que a igreja voltou a oferecer tanto pão quanto o cálice. Então, assim, vale a pena estudar a história da igreja. Então, minha palavra para vocês, nessa introdução, vocês precisam estudar a história da igreja, para o bem de vocês e das futuras gerações. Nós não nascemos ontem. E nós temos um agravante aqui no Brasil, né? Nós somos um povo de memória muito curta, né? Por exemplo, quem foi José Bonifácio? Pergunta qualquer brasileiro que foi José Bonifácio, vai ter dificuldade de responder. Só foi o patriarca da independência, o grande fundador do Brasil. Então a gente conhece pouco da nossa história. Em relação à igreja cristã, em relação à nossa história, como cristãos, a gente conhece realmente muito pouco. Há um provérbio russo bem interessante que é o seguinte, eu gosto desse provérbio, diz assim: quem olha para o passado perde um olho, quem esquece o passado perde os dois. Então, nós temos hoje
esse elemento da presunção e da ignorância no nosso meio, né? A presunção de achar que nós temos todas as respostas, nós somos suficientes em nós mesmos, né? Que nós temos o suficiente para caminhar, a ideia de que nós nascemos, o Evangelho nasceu com a gente esquece toda a tradição cristã. Veja, por exemplo, recentemente foi feita uma entrevista com alguns personagens aqui do Brasil, algumas, digamos assim, celebridades evangélicas, né? Autoridades e tal. E aí, todos eles foram perguntados, né? Qual foi a pessoa que mais te influenciou, um teólogo e tal. E aí um dizia assim, fulano de tal, Beltrano. E aí chegou numa pessoa muito conhecida no Brasil. Ninguém. Quem me influencia é Jesus, eu só leio a Bíblia. É o tipo de arrogância que realmente não pode ser sustentada na vida cristã. Porque quando eu abro a Bíblia e faço a leitura de um texto, eu tenho que considerar o seguinte, que esse texto foi lido por muitas pessoas ao longo dos séculos, pessoas mais sábias, mais santas, mais piedosas do que eu, elas escreveram, elas pregaram sobre esses textos. Então a gente precisa ler a Escritura em diálogo com a tradição, com aqueles que nos precederam, aprendendo com seus erros, com seus acertos. Então esse é um ponto que a gente não pode, portanto, ignorar. Então a gente precisa considerar esses elementos todos, certo? Vamos pensar um pouquinho então sobre essa teologia histórica, né? Pois bem, o conceito de teologia. A palavra teologia, vocês sabem que ela é uma palavra, um termo, que nasce de duas outras expressões gregas, né? Theos, Deus, logos, palavra. Num primeiro momento, a palavra teologia ela era usada especificamente para discussão sobre Deus, reflexão sobre Deus, sobre a doutrina de Deus. E, curiosamente, a primeira vez que ela é usada por Tertuliano, um advogado cristão que viveu no norte da África, em Cartago, e ele cunhou essa expressão teologia. Clemente de Alexandria e outros teólogos do norte da África começaram a usar essa expressão para uma referência em relação a Deus, reflexão sobre Deus, discussão sobre Deus. Pois bem, basicamente foi nesse período. E a pergunta que eles faziam nessas primeiras discussões era basicamente a seguinte: o Deus cristão que nós servimos é o mesmo Deus do Antigo Testamento? Naquele mundo no qual estão inseridos, você tem uma multiplicidade de divindades. O mundo é politeísta, certo? Então, num primeiro momento, eles estão buscando definir o Deus cristão em diálogo com o Antigo e com o Novo Testamento. Basta observar que trindade, uma expressão que não aparece na Bíblia, né? Trinitas, do latim, foi cunhada também por Tertuliano. E eles estão empregando essas expressões numa tentativa de, primeiro momento, responder a um mundo que é politeísta, com múltiplas divindades e credos, afirmando quem é o Deus cristão e afirmando que esse Deus cristão é o Deus do Antigo Testamento e que esse Deus é trino, é uno e trino ao mesmo tempo. É uma só essência, três pessoas, como a gente vai ver em outro momento. Pois bem, na Idade Média, observe, é na Idade Média que Tomás de Aquino, no século XIII, na Suma Teológica, vai então começar a empregar o termo teologia não apenas em referência à pessoa de Deus, mas ao conjunto de verdades cristãs. Então, num primeiro momento, sobretudo no período patrístico, né, até o V e VI século em particular, teologia é um termo empregado restritamente a doutrina de Deus, a um estudo sobre Deus, a reflexão sobre Deus, discussão sobre Deus. É com Aquino, Tomás de Aquino, que essa expressão então é usada em outra direção, né? Isso é muito então interessante. O Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai usar uma expressão, um texto dele chamado Cinco Vias. Nessa obra Cinco Vias, ele vai argumentar a existência de Deus. Agora observe, se no primeiro momento você tem um mundo politeísta, com deuses e deusas de todos os tipos e todos os gostos, num século XIII, quando Aquino escreve Cinco Vias, as 5 argumentações em favor de Deus, ele está apresentando teses, argumentos em favor da existência de Deus, mas ele não fala que Deus, porque naquele momento já está consolidado, só existe um Deus, é o Deus cristão, é o Deus unitrino. Então observe que num espaço de aproximadamente 12 séculos, todo o mundo habitado, digamos assim, todo aquele mundo ocidental,
para ficar só no Ocidente, já estava consolidado que o Deus único e verdadeiro é o Deus cristão, que por séculos foi anunciado, foi pregado, sua teologia foi sistematizada numa tradição profunda e realmente riquíssima. Pois bem, antes de Aquino, na Universidade de Paris, alguns teólogos, por exemplo, com o nome de Pedro Abelardo, para citar um deles, foi um grande teólogo, eles começam então a usar a expressão teologia sistemática, que é a ideia de você dar uma coordenação, sistematizar esse corpo de verdades que no decurso daqueles séculos todos foi sendo então apresentado, e muitos teólogos contribuíram para a formação daquelas principais doutrinas da fé. Então, assim, foi nesse período da Universidade de Paris, para citar um deles, Pedro Abelardo, que foi um grande teólogo parisiense. Você tinha naquelas universidades medievais, tem uma foto de uma belíssima biblioteca, né? Arte, cultura, aquele período riquíssimo, uma expressão que eu abomino com todas as forças, a expressão Idade das Trevas, né? Essa expressão a gente não deve usar em relação à história, porque o período medieval não foi um período de Idade das Trevas. Essa expressão foi cunhada pelos iluministas para destruir tudo que ficou para trás. Houve coisas ruins naquele período, coisas nódoas terríveis. No entanto, a Idade Média foi um período muito bom em muitos aspectos, né? Você pega, por exemplo, as grandes universidades, as catedrais, né? Enfim, nós tivemos homens e mulheres notáveis no período medieval. Então a gente não pode afirmar que a Idade das Trevas foram os iluministas, supostamente iluminados, que fizeram esse tipo de observação, de pecha, né? Nas universidades medievais, por exemplo, você tem as três principais: Paris, Bolonha e Oxford. Essas três universidades, as principais, né, as três primeiras e as principais naquele momento, naquela época você só tinha 4 faculdades. Se você quiser estudar na universidade, você só tinha 4 possibilidades. A primeira era um curso de nível básico, que era uma espécie de preparatório para as 3 faculdades que podia fazer. Era medicina, direito e teologia. A primeira faculdade, que era uma faculdade de preparatória, era chamada de ciências ou artes liberais. Então o indivíduo estudava o trivium e o quadrivium. Ali ele era preparado para começar os estudos superiores. Então naquele momento ele tinha lá na frente a oportunidade de optar: direito, medicina ou teologia. As únicas faculdades que se podia fazer, que se tinha possibilidade de estudar. O trivium era gramática, dialética e retórica, e o quadrivium, geometria, aritmética, música e astronomia. Então, o indivíduo já entrava na universidade com uma base extraordinária em vários campos do saber. Por exemplo, Lutero, antes de estudar teologia, ele estudou artes liberais em Erfurt, para se preparar. E quando ele se preparou em Erfurt, ele estudou tudo isso, inclusive ele era um bom músico, porque estudou música, ele conhecia música, porque estudou artes liberais. Ele começa o curso de Direito, porque era o sonho do pai dele. Tanto é que quando ele termina o curso de Ciências Liberais, o pai dele dá um corpus juris para ele, que era o sonho de todo estudante de Direito. Era uma coletânea dos códigos de direito romano. Então ele começa a faculdade de Direito, aí tem aquela experiência na tempestade, né? E ele faz um voto a Santa Ana: se ele fosse livrado da morte, ele entraria no monastério. Ele vai para o monastério, vai ser um monge, e para desespero do pai dele, que ficou muito aborrecido com o sonho do pai dele, que ele fosse um advogado. Então Lutero estuda em Erfurt, primeiro ciências liberais, depois ele começa a estudar Direito, e então começa a teologia, e ele então chega ao grau de doutor em Sagradas Escrituras aos 29 anos de idade. Ele já está lecionando lá em Wittenberg. O Calvino faz o mesmo caminho. Calvino faz artes liberais em Paris e depois vai para Orleans estudar Direito. Então, assim, era basicamente esse o caminho que todos os estudantes faziam. Então, a teologia, no primeiro momento, era estudo da doutrina de Deus, passa a ser estudo sobre esse corpo de verdades, né, do cristianismo. Mas para se estudar teologia na universidade, você fazia primeiro ciências ou artes liberais. Com Tomás de Aquino, algumas coisas começam a mudar nesse processo. O que é que começa a mudar? Aquino, como ele bebe muito na fonte de Aristóteles, é uma mudança substancial na história da teologia. E aqui a gente vê essa guinada entre história da igreja e história do pensamento cristão, teologia histórica. Por quê?
Quando você faz uma leitura de história da igreja, você está vendo os acontecimentos. A leitura da história da teologia, você estuda alguns acontecimentos que fizeram uma substancial mudança na vida da igreja, né? Você pega, por exemplo, por 1000 anos praticamente, o que prevaleceu na igreja cristã foi a teologia de Agostinho. Com Tomás de Aquino, no século XIII, há uma mudança. Se o movimento agostiniano bebia em Platão, digamos assim, ou no neoplatonismo, o Tomás de Aquino ele bebe em Aristóteles. Então a igreja muda alguns aspectos das suas doutrinas, inclusive no campo da soteriologia. E o Tomás de Aquino ele começa a propor uma teologia mais especulativa e teórica, porque até aquele momento o indivíduo era treinado para cuidar da igreja. Ele tinha um aspecto mais da teologia prática. Isso acaba se perdendo um pouco a partir de Tomás de Aquino. Tanto é que houve reações. Homens como Boaventura, Tomás a Kempis, foram figuras que se levantaram contra essa, digamos, dogmatização da teologia, mais teórica e mais especulativa, né? E aí então, o próprio Lutero, quando começa o movimento reformado na Alemanha, por ser um agostiniano, ele tenta buscar, ele rompe claramente com essa perspectiva. Ele é um agostiniano, diferente dos aristotélicos, né? Ele bebia em outra fonte, né? Ele era um monge agostiniano. Então Lutero começa a buscar um aspecto mais prático da teologia. Calvino também vai nessa mesma direção. Ele funda a Academia de Genebra em 1559 para formar pastores capazes, mas que tem esse aspecto da teologia prática, de cuidar da igreja, de responder com inteligência, a razão da esperança. Então foram as propostas. Com o iluminismo, já mais na frente, eu estou fazendo apenas um panorama geral, começa-se a ter algumas dúvidas em relação sobre onde se estudar teologia. E é nesse momento, lá século XVIII, que a teologia é praticamente expulsa das universidades. Aquilo que começou lá como uma das principais faculdades, né, teologia, direito e medicina, a teologia acaba sendo, digamos assim, expulsa do ambiente universitário. Por quê? Eles começaram a pensar que a teologia agora era obsoleta e inadequada para a universidade. Kant, por exemplo, que é um grande filósofo alemão, ele argumentou que as faculdades de filosofia eram suficientes, que a teologia tinha muita subjetividade, era boa para a área de ética, a faculdade de medicina, por exemplo, para a área de saúde, mas o que o ideal era a filosofia. Então as universidades foram deixando de lado essa questão de oferecer cursos de teologia. Mais para frente, houve uma tentativa de recuperar. No século XIX, um cara chamado Schleiermacher, que é possivelmente o pai da teologia liberal, ele está propondo nesse livro, Breve Estudo da Teologia, uma coisa bem interessante nesse momento. Ele está tentando trazer a teologia de volta para o ambiente universitário na Alemanha. Então ele diz que a teologia, nesse livro, ele vai argumentar em 3 direções. Ela tem o aspecto da teologia filosófica, que é a essência do cristianismo, aspecto metafísico e tal. A teologia histórica, que está relacionada com a própria história da igreja. E a teologia prática, que envolve a liderança e a praxis da igreja. Então, ele basicamente ele está tentando levar de volta para a universidade ou dar, digamos assim, um caráter respeitoso à teologia, que naquele momento era muito desprezada por conta dessa leitura que o próprio Kant foi um dos grandes proponentes. Há um autor que eu aprecio muito, e eu vou trazer para vocês na próxima semana uma bibliografia. O nome dele é Alister McGrath. Esse autor ele vai fazer uma síntese bem interessante sobre uma espécie de definição, eu diria assim, uma definição do que é a teologia histórica. Olha o que ele diz aí. A teologia histórica é o ramo da investigação teológica que visa explorar o desenvolvimento de doutrinas cristãs e identificar os fatores que influenciaram sua formação. É evidente, portanto, que a teologia histórica tem vínculos diretos e estreitos com as disciplinas da história da igreja e da teologia sistemática. História da igreja e teologia histórica apresentam uma inter-relação positiva e simbiótica. O que ele está argumentando aqui nessa definição, apresentando para a gente? É que você não tem como estudar história da igreja sem estudar a história do pensamento cristão, sem estudar teologia sistemática. Essas coisas estão conectadas. Elas têm certa distinção, mas estão, como ele diz aqui, há uma inter-relação positiva
e simbiótica. Então, o que a gente vai propor nesses encontros é fazer um estudo da história da teologia, linkando com a própria sistemática e com a história da igreja. Por exemplo, no próximo encontro a gente vai pensar sobre as escolas de Antioquia e de Alexandria. Para abordar as duas perspectivas que eram, digamos assim, rivais, você tem que estudar a história da igreja, como surgiram essas escolas, quem eram seus principais proponentes, não é? Porque uma teve vantagem em relação à outra, se é que teve, enfim. Então você acaba passando por sistemática, história e teologia histórica, que é mais específica. Então, basicamente, isso que o McGrath vai apontar nesse livro dele, Teologia Histórica, é um livro muito interessante, acho que publicado aqui no Brasil pela editora Vida. Eu vou trazer para vocês, vou mostrar. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, já que a história da igreja é fundamental para esse programa de teologia histórica, alguns motivos pelos quais a gente precisa estudar a história da igreja. No Brasil, os primeiros livros de história da igreja cristã foram publicados pela Vida Nova, e esse livro foi publicado pela primeira vez em 1984. É um livro de um autor chamado Aaron Cairns. O nome dele é estranho, é E-A-R-L-E. Aí, tá aí. Aaron Cairns. Esse livro foi republicado agora recentemente pela Vida Nova, com o formato original dele publicado nos Estados Unidos. Vale a pena ter esse material. Chama-se Cristianismo através dos séculos. A edição ficou muito bonita, capa dura, um livro que tem um panorama muito legal da história da igreja. Então, nesse livro, na introdução, o Cairns vai sugerir que o estudo da história ele passa necessariamente por algumas perspectivas. Olha lá. A história como evento trata-se de um acontecimento no tempo e no espaço, um evento real como resultado da ação humana. O que quer dizer isso? Só Deus conhece absolutamente o evento. Por exemplo, quem esteve aqui no dia em que Constantino emitiu o edito de tolerância? Só Deus conhece perfeitamente o evento. Como disse um filósofo, Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã e o eterno agora. Mas a gente não tem acesso ao evento. Então, assim, como é que a gente faz então? O historiador ele busca identificar paralelos e repetições. A história não pode ser mais se repetir exatamente em outro lugar. Então, assim, o que aconteceu lá, não tem como se repetir novamente. Então a gente faz o quê? Uma análise do evento, e através de algumas fontes, como a gente vai observar. A história como informação, a história é o relato de um acontecimento, a informação sobre o passado pode estar em forma de documento, objeto relacionado ao documento. Por exemplo, ainda há pouco falávamos aqui sobre Itália, né? Você já ouviu falar das catacumbas romanas, né? Tem a catacumba de São Calixto, tem a de São Sebastião, inclusive então os restos mortais lá do padroeiro do Rio de Janeiro. Aquilo é um testemunho vivo da história, né? É impressionante quando você vai àquelas catacumbas, você parece que literalmente você está entrando nos corredores da história e testemunhando lá o que acontece. Você sabe que, talvez vocês saibam que a palavra cemitério, por exemplo, ela nasce no contexto da fé cristã. Os romanos, por exemplo, não tinham cemitérios, né? Você tinha lá o necrotério, que era a casa dos mortos. Então, a expressão catacumba é porque havia lá uma espécie de morro que ia sendo cavado. Então fazia lá tipo uma espécie de cova, né, grande. Então os primeiros cristãos começaram a sepultar os seus entes queridos lá, diferente dos romanos, que faziam lá uma casinha, literalmente uma casinha, depois de cremar o corpo, colocavam numa urna. Então o corpo estava onde ali agora? Era transformado em cinzas e estava agora na cidade dos mortos, que era o necrotério, né? Os cristãos, porque tinham uma teologia da ressurreição do corpo, não tinham necrotérios, tinham cemitérios. E o cemitério o que é? Um dormitório. O corpo só está dormindo. Ele aguarda a ressurreição. Então o conceito de cemitério nasce com os cristãos. Isso é interessante. E aí você visita as catacumbas romanas, é muito impressionante você ainda tem lá a parte onde os romanos antigos guardavam os restos mortais, as cinzas, e onde os cristãos colocavam o corpo dos seus entes queridos, né? E com frases, né, sobre a ressurreição do corpo, tal. Então,
A história como informação é isso, é o relato de um acontecimento. Você investiga o que aconteceu e aí pode ser a fonte documental, pode ser um objeto relacionado. Então, a história passa por isso. A história como investigação. O historiador testa a autenticidade, a genuidade e integridade de sua informação por meio de um cuidadoso estudo do pano de fundo e do texto do seu material. Então, ele tem que ter essa perspectiva de verificar a autenticidade daquela informação, se é genuína, a integridade daquela informação. Por exemplo, uma coisa que eu tenho buscado estudar nesses últimos tempos, sobre a conversão de Constantino. Boa parte dos livros que a gente lê sobre isso, talvez vocês tenham feito essa mesma leitura que eu fiz, pensa em Constantino como uma suposta conversão. Constantino nunca se converteu, foi uma jogada política, e você ouve muitas pessoas falando sobre isso, né? Inclusive adventistas falam que foi Constantino que deu a canetada para mudar o culto do sábado para o domingo. Então tem muita coisa em torno de Constantino. Mas a pergunta é, quem investiga história, quem estuda história, quem tem interesse na autenticidade dos fatos, na integridade da informação, tem que ir nas fontes. E as fontes que nós temos quais são? Aquelas fontes do quarto século, né? Ler aqueles que lá estavam, que escreveram sobre o assunto, a guinada que deu com essas mudanças todas, né, do Império, primeiro momento dando o edito de tolerância e depois, mais para frente com Teodósio, fazendo o cristianismo a religião oficial do Império. Eu vou mostrar um quadro para vocês que é impressionante a mudança que se deu em 50 anos, a quantidade de pessoas que aderiram à fé cristã. Se foi genuíno ou não, só Deus sabe, mas o fato é o testemunho histórico que aconteceu lá. Vou mostrar para vocês algumas coisas nessa direção. E por fim, a história como intérprete, né? Ou como interpretação, perdão. Os gregos que usaram a palavra históricos como outro termo para história, pensavam em história nesse sentido como sendo produto da investigação. Ela é reconstrução subjetiva do passado à luz dos dados. Observe, subjetiva. Não existe historiador neutro. Pode tentar ser, mas tem sempre um elemento subjetivo. Dos pressupostos do historiador e do clima de opinião de sua época, além do elemento da liberdade e da vontade humana. Vou dar um exemplo para vocês para tentar ser claro nesse aspecto aqui, que eu acho interessante. Esse figura aqui, celebração da Reforma, está em evidência. Quem foi Martinho Lutero? Você tem 3 leituras historiográficas. Católica, secular e, digamos, protestante. Para o católico, eu estou lendo um livro lá de um padre católico, padre só podia ser católico, né? Mas o livro é O Monge, o Diabo e a Seita. Por aí tu já tira que linha ele está seguindo. Para muitos historiadores católicos, Lutero quem foi? Ele foi um monge psicótico, cheio de ambições e de luxúria, queria casar-se, rompeu com a igreja, perturbou a cristandade. Então, assim, é feito um estereótipo dos mais terríveis de Lutero. E pega as suas nodas, potencializam as nodas dele, né, os problemas com os anabatistas e etc e tal. Enfim, e aí tem uma perspectiva que dissoa daquilo, fica bem distante daquilo que a gente ouve enquanto protestantes. Uma leitura secular, o cara assim, eu não sou católico, sou protestante, não tenho nem religião. Eu sou um historiador. Quem foi Martinho Lutero? Ele foi um monge católico, que foi usado como testa de ferro dos príncipes alemães que queriam independência e autonomia política da Cúria Romana. Tanto é que ele foi apoiado pelos príncipes da Alemanha. Não todos, é verdade, mas por uma boa parte deles. E para o protestante, Lutero é aquela figura que, a despeito de todas as fraquezas que tinha, as motivações eram nobres, eram boas, e ele empreendeu buscar uma reforma da igreja que envolvia o resgate da sã doutrina, né, a questão das escrituras, bem como da pureza ética e da renovação espiritual da igreja. Então as perspectivas mudam, né? Se o indivíduo é católico, se é um secularista, se é um protestante. Então só para dizer que a teologia ou a historiografia tem um elemento subjetivo aí. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Aqui para citar o Karen e fechar esse ponto. A história pode ser definida como um relato interpretado do passado humano, socialmente importante, baseados em dados organizados, reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, literárias ou vivas. O historiador da igreja deve ser tão imparcial na coleta dos dados históricos quanto o historiador secular, embora reconheça que ninguém pode ser neutro diante dos dados, uma vez que cada um trata do material com uma estrutura própria de interpretação. Por isso cada um acessa os fatos e faz a sua
leitura e tem um elemento subjetivo aí, certamente tem. Né? Então, assim, nesse livro que eu vou sugerir para vocês conheçam esse material, ele vai fazer uma introdução muito interessante sobre historiografia. Negócio muito legal. Outro livro que eu vou indicar para vocês, uma perspectiva, uma escola de análise, com a escola francesa, muito interessante, se vocês quiserem aprofundar a leitura sobre historiografia, história da igreja de um modo particular. Mas por que a gente está aqui numa quinta-feira à noite para estudar sobre teologia histórica, história da igreja, sistemática, essas coisas estão todas vinculadas? Eu estou aqui fazendo um caminho com vocês. Primeiro, nós precisamos fazer isso para honrar os nossos antepassados na fé. Como eu disse para vocês, a igreja evangélica brasileira, ela tem uma certa presunção que é fruto da ignorância. A presunção de achar que a igreja nasceu com a gente, nasceu ontem. Isso é um erro grave. Então a gente estuda a história do pensamento cristão, sistemática, toda essa herança cristã, para honrar os nossos antepassados. Ou seja, aqueles que nos precederam. Quando você abre a sua Bíblia, e é interessante notar isso, às vezes a gente esquece que para que tivéssemos esse material nas nossas mãos, em nosso idioma, muita gente padeceu. Muita gente padeceu. Você pega, por exemplo, a história da Bíblia em português. Onde estava João Ferreira de Almeida quando começou a traduzir a Bíblia? No Ceilão. Onde fica isso? Lá no Sri Lanka, onde é hoje Sri Lanka. Lá no fim do mundo ali. Finalzinho da Índia lá. O cara começa a traduzir a Bíblia em português com 17 anos de idade. Perde todo o material. Tem que começar de novo. Muda-se para a Holanda. É ordenado pastor da Igreja Reformada Holandesa. Gasta toda a sua vida trabalhando nesse material. Morre antes de concluir. É os seus discípulos que concluem o texto de... Termina acho que em Ezequiel, parece. Então, assim, quando você para estudar a história da igreja, você está honrando aqueles que nos precederam. Não é? A história da doutrina, da teologia, dessas mudanças, para o bem ou para o mal que aconteceram no decurso da história. Então, é uma maneira da gente honrar as nossas tradições, os nossos antepassados. 2 versos para a gente. Eu gosto muito dessa passagem. Considerai o vosso passado. Para um povo que não gosta de olhar para trás, né, como diz o provérbio russo, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. O que é lembrar dos guias? Lembrar daqueles que nos precederam. Lembrar daqueles que de alguma maneira nos abençoaram. Nenhum de nós teve contato com esses nomes que a gente vai tratar aqui, mas de alguma maneira essa gente nos abençoou. Quando eu estou na minha igreja, por exemplo, a gente abre o cantor cristão e canta o hino 1, antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Um hino à Trindade. Nós devemos isso a quem? A esses homens que, no decurso dos séculos, sistematizaram essa doutrina. E é a doutrina que nos distingue de todas as demais religiões. Se você pegar as religiões salvacionistas, quais são elas? Monoteístas e salvacionistas. Judaísmo, islamismo, cristianismo. São monoteístas e salvacionistas. Elas afirmam que só há um Deus e pregam salvação. Cada um na sua perspectiva, mas pregam salvação a partir de uma ideia de um só Deus, monoteístas. O que é que nos distingue dos islâmicos e dos judeus, do judaísmo? É que nós somos monoteístas trinitários. Para o judeu isso é uma blasfêmia, para o islâmico isso é uma blasfêmia. Mas nós cremos num Deus, um único Deus, só essência, 3 pessoas. Essa doutrina da Trindade ela é a principal doutrina da fé cristã. E é a doutrina ou uma das doutrinas mais ignoradas pelos cristãos na atualidade. Basta observar. Se o lex credendi, lex orandi é real, analisa o que é cantado nas nossas igrejas. Não tem hinos à Trindade. É uma geração extremamente empobrecida. Por quê? Toda essa herança teológica, histórica, preciosíssima, essa riqueza e legado, nos é desconhecida. Por quê? Nós ignoramos isso. Você pega um cara como Atanásio, que a gente vai trabalhar sobre ele aqui, fala sobre ele, Atanásio contra o mundo, os exílios que sofreu, as perseguições que sofreu, defendendo a ortodoxia contra o arianismo, que está aí, né, na figura do testemunho de Jeová. Jesus é um tipo de Deus, inferior a Deus, criado por Deus, submisso a Deus. Isso é uma heresia. Cristo é coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Atanásio defende essas verdades gloriosas, eles os demais trinitários. Então, a gente precisa honrar essa rica tradição, esses homens que nos precederam, porque realmente
isso é correto, né? Como diz o autor de Hebreus. Um texto de Jó diz assim: pergunte às gerações anteriores e veja que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão? Não lhes falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Aqui um dos amigos de Jó está fazendo uma queixa, mas na verdade, assim, embora a motivação seja suspeita, o que ele está dizendo é verdade. Nós não sabemos nada. Nossos dias na terra são como uma sombra. Então a gente precisa valorizar a história e as nossas tradições. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Quero saber se vocês sabem o nome dessa pessoa aí. Hã? Ela mesma. Essa é a Joyce Maia. Agora, quem é esse camarada aqui? Aí, ó. Eu botei inclusive a foto assim, tem uma cola aí na frente aí, cara. Quando essa imagem aqui, já pulou, já sabe quem é. Agora aqui é Atanásio. Se você chegar hoje no circuito evangélico brasileiro e mostrar essa foto aqui, a galera vai saber quem é. Agora, se mostrar essa aqui, se o cara não tiver nenhum bizu de teologia, mesmo com a cola, ele não vai saber quem é. Por quê? Isso é um retrato. É um santo da Igreja Católica, um santo católico, né? Mas, olha só, a contribuição que esse homem deu, nenhum de nós pode mensurar. C.S. Lewis, um dos grandes pensadores da história recente. Atanásio defendeu a doutrina trinitária inteira e pura, quando parecia que todo mundo civilizado estava se afastando do cristianismo para a religião diária. A providência usou esse homem de uma maneira extraordinária. E hoje, nós cristãos, no século XXI, quase nada sabemos sobre Atanásio. Você pode perguntar para qualquer cristão aí do seu círculo relacional, até a liderança. Isso só mostra o quanto nós nos distanciamos disso. A gente acha que isso é coisa da academia, do cara que foi chamado para estudar teologia, do indivíduo que tem um hobby. A gente não vai valorizando. Isso é um problema sério. A gente precisa valorizar para honrar os nossos antepassados. Precisamos dessa teologia da história, da teologia histórica, a história da igreja, para entender o presente e discernir o futuro. E isso sim. Em que sentido? Era uma frase muito comum, os antigos diziam, Churchill, por exemplo, um grande estadista, que nós estamos sobre os ombros dos gigantes a fim de enxergar mais longe. Então, como o próprio provérbio que eu mostrei aqui no início, quando você estuda o passado, você consegue discernir melhor o presente. Né? Você pega, por exemplo, o caso do Brasil. Né? Como que o nosso país está numa espiral para baixo, um declínio sem precedentes. Né? O que nós éramos no período da monarquia, com Dom Pedro II, e o que nós somos hoje. Né? Ou seja, quando você começa a estudar o passado, você consegue discernir melhor o presente. Então, o estudo da história não é perder tempo, muito pelo contrário. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente, repito, quero insistir nisso, é resgatar a nossa história. Há um texto aqui em Jeremias que diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Gosto muito de Jeremias quando ele diz essa palavra ao povo. O povo obstinado não queria aprender com o passado, né? E por isso estava patinando lá no presente. E veja esse quadro aqui. Esse é um quadro recente sobre esse movimento islâmico no mundo. Olha só. As partes de verde mais claro, onde é um percentual menor. E as partes mais escuras, onde é um percentual, uma concentração grande de islâmicos. Quando nasceu? Quais são as propostas? O que está acontecendo no mundo hoje? Então, quando você começa a estudar o passado, por exemplo, o movimento islâmico no 7º século, né? Meca, Medina, Maomé, você começa a fazer algumas leituras. Né? Ainda há pouco a gente está falando aqui, por que não tem evangelho lá em Jerusalém? 3%. A igreja mais antiga em Jerusalém, a igreja protestante, é uma igreja anglicana de 1878. Quer dizer, tem pouco tempo, né? Nova. Uma igreja anglicana, com um sinal muito bonita. Então a gente precisa estudar a história para discernir a nossa atual realidade. Né? Nossa realidade. Caminhando. E serve também de força motivadora. Né? Porque quando a gente começa a história da igreja, e a gente vai ver muito isso aqui nesses próximos encontros, aquela palavra que Jesus deu antes de ascender aos céus,
é fantástica. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A despeito de todas as nodas da igreja, e é muito comum você ouvir, né, sobre os erros que a igreja cometeu, suas fraquezas, as fraquezas dos seus líderes e tal, a despeito dos problemas que a igreja mesmo criou para si, e de todas as perseguições que existiram e existem ainda, né? Nós temos hoje 250 mil cristãos sofrendo algum tipo de perseguição, né? Como dizia o Roger Scruton, todo preconceito é execrável na nossa cultura. Só há um que é tolerado e aceito, contra o cristão. Você não pode falar nada de ninguém, de nada. Você tem que ter o politicamente correto. Mas se for para falar mal do cristão, você pode falar, porque esse é o preconceito que ainda é admitido. Então há uma perseguição ideológica muito forte na igreja cristã, contra a igreja cristã. Mas a despeito de tudo isso, a igreja está lá, está aí, né? E ela nunca foi tão grande, tão expressiva quanto é agora. Só no século XX é que o cristianismo foi de fato global. Então, por 1900 anos, o cristianismo cresceu, avançou, mas foi no século XX que o cristianismo tornou-se essa religião mundial, literalmente, global. É o momento da história onde há mais cristãos no planeta, é agora. Com todo esse problema que a gente vê na Europa, com a secularização, pensa, o cristianismo está morrendo. Não está morrendo não, amigo. O John Lennon que disse, né, que o cristianismo ia morrer no final daquele tempo. Um amigo dele, um escocês, que falou que o cristianismo ia crescer muito, tornar-se a religião mundial. Stephen New, um bispo inglês que é um historiador. E hoje a religião realmente global. Por quê? Olha essa imagem aqui, bem interessante isso aqui, ó. É um quadro muito legal. O que está acontecendo nesse quadro aqui? Só para mostrar para vocês. Você tem esse homem no centro aqui, com a barba branca, é o Ambrósio, o bispo de Milão, o homem que batizou Agostinho e Deodato, filho de Agostinho. O de vermelho ali é o imperador Teodósio I, que foi o homem que oficializou o cristianismo como religião do império. O que é que está representado nesse quadro aqui? Ele está impedindo o imperador de entrar na igreja e participar da ceia. Por quê? Porque o imperador Teodósio tinha massacrado um grupo de tessalonicenses. Lembra da cidade de Tessalônica e tal? Então, o que está mostrando aqui? Mesmo depois daquela conexão entre igreja e Estado, quando o Estado oficializou a religião cristã como uma religião imperial, ainda você tinha ali homens íntegros e leais que não se dobravam diante do poder estatal. E você tem um homem como Ambrósio dizendo assim, você não vai entrar na igreja sem que se arrependa dos seus pecados. Então, observe que, a despeito de todas as fraquezas que a igreja teve naquele momento e em outros momentos da história, sempre houve um remanescente fiel, um grupo de pessoas buscando o bem da igreja e fazendo o seu serviço. Então, quando a gente estuda história da teologia cristã, história do pensamento cristão, a gente precisa ficar ligado para perceber, para não acessar as informações com o pressupor de que aquele período da igreja, a igreja estava destruída, a igreja estava secularizada, a igreja estava moribunda, a igreja estava corrompida. Sempre houve. Isso aqui no quinto século, né? Você tem essa figura extraordinária aí do Ambrósio de Milão. Na época, a capital do império não estava em Roma, estava na cidade de Milão, um pouco ao norte. Caminhando para a gente poder avançar aqui para algumas observações. Olha só, isso aqui é do... Quem estiver preocupado com o futuro da igreja nos países onde ela é perseguida, ficará mais esperançoso à medida que perceber a indestrutibilidade da igreja em tempos passados. Nem a perseguição externa, nem a incredulidade interna, nem a teologia falsa conseguem resistir à força perene da renovação que se observa na história dos avivamentos na igreja. Entretanto, devemos lembrar que a igreja pode ser destruída em uma área particular por causa da decadência interna ou por uma intolerável pressão externa. A igreja na antiga Cartago, os nestorianos na China do século VII e a igreja católica no Japão do século XVI desapareceram. Então, ele está começando a argumentar que, de um aspecto, a igreja é indestrutível, porque ela é corpo de Cristo, em outro sentido, ela pode, de fato, desaparecer em alguns lugares, como, por exemplo, no Oriente Médio, né? A gente está vendo essa situação tenebrosa na Síria. Antioquia era o quartel-general da igreja. Lembra de Paulo lá na rua à direita, lá no livro de Atos? Você tenta imaginar o quartel-general da igreja, hoje praticamente você não tem mais cristãos ali. Um grupo muito e tal. Ela pode mudar de endereço, mas o fato é a igreja ela subsiste. Por fim, para descansar na providência, né?
a esse texto muito precioso aqui que diz assim, ó, o que ouvimos e aprendemos e nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Essa expressão é muito preciosa para nós, a expressão providência. Olha aqui esse paizinho aqui, ó, que a gente está falando há pouco dele. Quando a gente começa a estudar história, por exemplo, e as coisas que aconteceram na Inglaterra, a gente só pode atribuir isso à providência divina. Como pode uma ilha tão pequena, comparado no globo, né? Uma ilha tão pequena, ser tão importante na história? Tão importante. História antiga e história recente. Vai-se observar que de toda a parte ocidental, e o único lugar que Hitler não conseguiu invadir, foi o último bastião, foi a Inglaterra. Debaixo de fogo, de bomba lá, mas conseguiu resistir. E a partir daí os aliados retomaram a Europa, né? Libertaram a Europa do cativeiro nazista. Mas observe a providência divina, para citar aqui um caso específico, na história da Inglaterra. Então, quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente estuda a história do pensamento cristão, a gente tem que considerar que o elemento da providência está em curso, né? Então, muito do que nós recebemos é o sinal evidente de que a providência nos favoreceu. Então, esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. Uma das coisas que torna o estudo da história da igreja cristã uma inspiração é que ela nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que vivemos, diz um historiador chamado Robert Nichols. Pois bem, vamos avançar aqui e pensar, portanto, na história da grande tradição. Há um livro que eu vou mostrar para vocês, eu até trouxe, está ali, chama-se A Grande Tradição. É um livro pequeno, mas profundo, publicado pela editora Cultura Cristã. Esse livro é bem interessante. Nessa obra, ele cita o Thomas Oden, quando diz: tudo o que a tradição significa é a fiel transmissão da interpretação da Escritura de geração a geração, recebida em consenso universal e transcultural por 2 milênios. Então, assim, o que é tradição? Essa transmissão de história, de conteúdos, de credos, de confissões, de pensamentos, num decurso de 2000 anos. Então ele está fazendo aqui uma espécie de síntese, né, de toda essa herança que nós recebemos. Isso é a grande tradição. E para a gente pensar nessa tradição, a gente tem que começar lá no início, né? Como começou tudo isso? Tenta imaginar aqui. Isso aqui é que os romanos chamavam de oikomene, de onde vem a palavra ecumenismo, né? Isso aqui é o mundo habitado. Quem estava dentro dessas fronteiras eram os civilizados. Quem estava fora das fronteiras eram os bárbaros. Porque a expressão bárbaro é isso, né? Que não fala a nossa língua e tal. Enfim, tomou até uma conotação pejorativa. Mas, enfim, aqui dentro você tem o Império Romano nos tempos de Cristo. Então, no entorno do Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Nosso Mar. Era a casa dos romanos, né? O Mar Mediterrâneo. Pois bem, num primeiro momento, quando Paulo chega lá na região de Tessalônica, né? E um grupo de judeus instigados por inveja vão fazer acusação contra eles aos politarcas, há uma expressão que diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. O mundo ali é essa oikomene, que tem bagunçado o Império Romano. Eles chegaram até nós. E o cristianismo, que começou numa empoeirada região do mundo, né? A Judéia, a Síria ali, a capital administrativa da província romana, em Cesareia, ganhou o mundo inteiro. Isso é bem interessante para a gente estudar a história, né? E no primeiro momento, o que é que você tem? Você tem a perseguição. E esse texto não foi escrito por um cristão, foi escrito por um historiador romano chamado Tácito, né? Aí você tem um coliseu romano, as feras, os cristãos sendo queimados vivos, lançados às feras. Então Tácito diz assim: de início foram presos todos os que se confessavam cristãos. Acrescente-se que, uma vez condenados à morte, eles tornavam objetos de diversão. Vocês sabem que houve pelo menos umas 10 perseguições. Essas perseguições elas tinham duas características. Elas eram intermitentes, de vez em quando ela cessava, e elas eram de intensidade variável. Às vezes ela era duríssima, às vezes era só uma restrição. Mas essa primeira grande perseguição, a perseguição do ano 64, quando Nero, supostamente em tese, coloca fogo em Roma e acusa os cristãos, essa perseguição nerodiana, ela foi tenebrosa para a igreja, para aqueles que viviam lá na capital do império. Então, Tácito está escrevendo sobre o que os cristãos passaram naqueles dias.
Ele diz mais: alguns costurados em pele de animais expiravam despedaçados por cachorros, outros morriam crucificados, outros eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Negócio realmente cruel, né? Então, assim, isso no início da era cristã, no 64. Porque no primeiro momento, observe assim, se você fizer uma leitura de Atos, e Atos é o livro de história da igreja cristã. Quem é que está perseguindo a igreja no livro de Atos? Quem é? Quem são as pessoas que perseguem os cristãos no livro de Atos? Começa aí com o Paulo, né? E o Paulo era um? Você percebe as perseguições no livro de Atos, judeus perseguindo. Você não tem um problema político. É um caso isolado ou outro. Por quê? Para os romanos, os cristãos, as pessoas do caminho, como os judeus chamavam, né, era uma seita dentro do judaísmo. E os cristãos foram no bonde do judaísmo, por quê? Os judeus, com muito custo, conseguiram ser uma religião lícita. Qual era a política do Império Romano? Era basicamente assim. O Império Romano dominava uma nação. O mundo é politeísta. O mundo tem múltiplos deuses. Os romanos são politeístas. Então não tem problema com os cultos às divindades. Eles iam aceitando, sem problema. Desde que os povos dominados prestassem lealdade ao Império e adorassem a divina Roma e o seu divino imperador. Então, tanto Roma era uma divindade, quanto o imperador era um deus, o Augustus, o divinos. Quando chega na Judéia e domina, aquele povo que é monoteísta e diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só lhe adorarás, Roma tem um problema. Essa gente não se curva. Só há um Deus para eles. Então, qual foi o acordo? Depois de muito tempo, podem cultuar o Deus de vocês, mas tem que ser leal a Roma. Mas os judeus não prestavam incenso a Roma, não adoravam o imperador, nada disso. Pelo menos os ortodoxos, né? Tinha lá os herodianos que faziam política para ganhar um tipo de benefício. Então os primeiros cristãos, eles eram vistos como judeus e as intrigas eram entre as seitas deles lá, os problemas religiosos. Não tinha um problema com isso. O que acontece nos anos 70? Jerusalém é destruída. A partir dali, a partir da década de 70, você começa a ter um distanciamento entre judeus e cristãos. Então agora acaba sendo um problema político. Então as perseguições a partir do ano 70, mais especificamente, passam a ser de natureza política. Os judeus ainda criam menos dificuldade porque já estão dispersos, o templo queimado, a cidade destruída. Então os cristãos começam a ter problemas com o império, por duas razões. Porque agora eles são vistos como outra religião, e agora porque eles estão crescendo absurdamente. Então acaba sendo um problema político. Isso no ano 64. Agora vejam essa perseguição, uma das mais tenebrosas, no ano 303. Em março de 303, em todas as partes publicaram-se editos imperiais para que fossem arrasadas as igrejas, queimadas as escrituras, depostos os cristãos, os oficiais, e caso persistissem na fé cristã, os seus familiares seriam privados de liberdade. Eusébio, o primeiro historiador, está mostrando isso aqui. A perseguição de Dioclésio, a perseguição diocleciana. Então, os 3 primeiros séculos foram de intensa perseguição. Repito, intermitente, dependendo da região do império, e às vezes era só uma restrição, e às vezes era como essa aí, né? Uma perseguição que era para arrasar as igrejas, queimar as escrituras, depois os oficiais aqui eram os pastores, né? Os líderes, boa noite. A liderança e aqueles que persistissem na fé cristã. Então, você tem essa realidade, né? Esse é o cenário. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês aqui, bem interessante. Eu tirei uma foto do livro do Rodney Stark, um doutor de Cornell. Olha só isso aqui. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, tá bem... A foto não ficou legal? Mas deve você ter um cenário. Essa parte branca aqui é o mar Mediterrâneo, aí tem o Império, aquele oicomênico que eu mostrei para vocês. Esses pontinhos aqui, né, Oriente, na Ásia, lá já estava em Roma e tal, são no norte da África, aqui em Cirene, são as principais igrejas da região do Império Romano. Então observe, isso aqui no primeiro século. Então o cristianismo está crescendo. Começou aonde? Na empoeirada Judéia. Alguém já argumentou com muita propriedade que uma das argumentações em favor da existência de Deus é a igreja. Porque nenhuma instituição poderia prevalecer a despeito de tanta perseguição se não fosse realmente uma obra divina. Começa numa região empobrecida,
é tão empobrecida essa região aqui, que na verdade é a província da Síria. Né? A capital administrativa é Cesareia. Pilatos ficava em Cesareia. Ele foi a Jerusalém naqueles dias porque estava tendo a Páscoa, ele tinha que estar lá para cumprir os protocolos. Então, uma região empobrecida, com um grupo de pessoas sem expressão política, pobres, pequenos, um grupo que você bota lá no Cenáculo, 120 pessoas, de repente isso começa a avançar. Avançar a despeito de toda oposição e perseguição. Então está aqui, esse é o cenário do primeiro século. 100 anos depois, o negócio começou. Crescer. Aí você vê que já fui lá em cima, lá na região já da Gália, da França. Já está indo mais para o norte da África. Aqui já dominou praticamente tudo. Ó. Isso aqui. No terceiro século, meu amigo, já está assim. Observe que quando Paulo escreve a sua última carta, ele fala assim, olha, os da casa de César te saúdam. No final do primeiro século, vou botar aí, na década de 60, nem no final do primeiro século, quando Paulo é martirizado, talvez ano 66, já havia cristãos convertidos dentro da casa do imperador. Começou muitas pessoas simples convertendo, mas você tinha lá o procurador Sérgio Paulo, você tinha lá algumas figuras de autoridade, né? O próprio José de Maraté, talvez o Nicodemos, enfim. Mas olha como é que é no terceiro século. Isso aqui numa época em que os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. Duramente perseguidos. Agora, esse dado aqui, ó. O número de cristãos no Império Romano, no ano 300, representava 10,5% da população. O Império Romano, você tinha nessa época aí, talvez uns 60 e poucos milhões de pessoas, então você tem aí, numa época de perseguição, mais de 6 milhões de pessoas convertidas à fé cristã. Numa época que não tinha cristianismo nominal. Ou você é ou você não é. Porque hoje em dia essa frasezinha bonita aí, Jesus Cristo é Senhor, qualquer pessoa fala, até um papagaio bem treinado. Mas naquela época, afirmar Jesus é o Senhor, meu amigo, isso tinha uma implicação muito, muito séria. Ele está dizendo o seguinte, eu sou submisso, eu só me submeto à autoridade de Cristo. O Império dizia, César é Senhor. Os cristãos diziam, Jesus Cristo é Senhor. Isso tinha essas implicações, confisco de bens, perda de família. Já pensou? Você está com sua família no Coliseu Romano, as crianças todas ajoelhadas, o soldado com a espada na mão, o cara chega para o pai e fala assim, se você negar Cristo, você vai para casa com seus filhos. E o cara assim, Jesus Cristo é Senhor, e o cara vê a família ser. Então assim, é uma época, aí você tem o grande Tertuliano, que diz assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. E aqui tem um dado interessante, olha só esse dado, ó. Década de 40, 0,0017% da população do Império. Coloca aí 1.000 cristãos. Década de 50, sobe, aí vem subindo, ano após ano. Tá? No ano 300, você tem 10,5% de cristãos no Império. Mais de 6 milhões de cristãos. Agora, no ano 350, subiu para 33 milhões de cristãos. 50,5%. Aí eu vou te falar qual é a diferença entre teologia histórica e história da igreja. O que aconteceu no ano 300 para o ano 350? O Edito de Milão, que foi o Edito de Tolerância com Constantino, e a oficialização do Império com Galério e com Teodósio. Então, a pergunta que a teologia histórica faz é a seguinte: o que é que mudou na teologia da igreja? Mudou, se é que mudou? O que é que levou essa contingente expressivo de conversões, de saltar de 6 milhões para 33 milhões em 50 anos? Né? Curiosamente, nesses 3 primeiros séculos aqui, ó, né, do até o ano 300, você teve poucos teólogos na igreja. Teólogos produzindo boa teologia, né, digamos assim, produção teológica pesada. Por quê? Eles estavam preocupados em sobreviver. Era uma teologia altamente pastoral, cuidando do rebanho. Não tinha uma respondendo aos pagãos. A partir daqui, do ano 350, é que você vai ter produção teológica pesada, é o período patrístico, né? Que vai até o ano 451, digamos assim, do ano 100 ao 451. Mas os últimos anos, as últimas décadas, foi de alta produção, que aí você tem os grandes concílios, até o poderoso concílio de Calcedônia no ano 451. Do credo apostólico até o concílio de Calcedônia em 451. Então isso é bem interessante.
Tem um texto do Franklin, um amigo nosso, ele diz assim: esse rápido crescimento ocorreu em grande parte porque a fé cristã tinha um elevado padrão ético que incluía auxílio aos menos favorecidos, a proibição do infanticídio, a condenação ao aborto, ao divórcio, a infidelidade conjugal e a poligamia, derivado de um conjunto de doutrinas, uma ortodoxia pela qual se podia lutar, enquanto o paganismo era desprovido de dogmas. Então, assim, o Franklin defende a tese de que esse crescimento ele se deu por algumas razões éticas também, né? Ou seja, o cristianismo era fascinante para as pessoas. A quantidade de relatos de soldados romanos que se converteram vendo os cristãos sendo mortos era impressionante, né? E você já tem uma coisa bem interessante lá aos pés da cruz. Quem foi a primeira pessoa que disse: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus? Foi o centurião romano. O impacto da conversão dele foi causada pelo testemunho do próprio Cristo ali. As palavras de Cristo, né? Então observe que o testemunho dos cristãos sendo mortos, né? A sua fé, a pujança, os próprios homens, né, que apedrejaram Estevão, viam a sua face com o brilho de um anjo. Então, assim, o testemunho dos cristãos é uma coisa realmente impressionante. A maneira como eles viviam, a maneira como eles morriam, fascinou muitas pessoas. Isso é realmente bem interessante. Esse período patrístico, portanto, é isso aí, ó. Vai do ano 100 ao 451. Nesses nossos encontros, a gente vai tentar pensar sobre alguns pontos da teologia sistemática, numa perspectiva histórica, considerando a história da igreja nesse período aí. Conselheiros de Deus, de Bíblia, formação de cano, pecado, né? O grande debate de Agostinho com Pelágio sobre o pecado original, a controvérsia donatista, né? Vamos pensar sobre trindade, né? A questão de salvação, como é que os pais da igreja pensavam em salvação, como é que surge a Mariologia nesse período, né? E Irineu de Leão, que foi um grande teólogo da patrística, ele foi o cara que primeiro elaborou aquele paralelo. Não tem Adão e o novo Adão, que é Jesus? Ele falou de Eva e Maria. Reconstruiu, fez uma construção que é a base da Mariologia católica, né? As teses de Irineu de Leão, enfim, pelo menos boa parte delas. Então é o período que a gente vai estudar. Eu fiz aqui uma leitura, uma introdução, para a gente pensar algumas coisas.